José era jovem quando tudo começou. Filho amado de Jacó, ele se destacava entre os irmãos não por força ou autoridade, mas por causa do favor que recebia. Seu pai lhe deu uma túnica especial, algo que aos olhos dos irmãos se tornou símbolo de preferência e injustiça. A partir daquele momento, o ódio começou a crescer. José também tinha sonhos grandes. Em um deles, feixes de trigo se curvavam diante do seu. Em outro, o sol, a lua e as estrelas se inclinavam. Ao contar esses sonhos, ele não percebeu que estava alimentando ainda mais a inveja dos irmãos. Eles não viam promessas, viam ameaça. O ódio se transformou em plano. Certo dia, José foi enviado pelo pai para ver como os irmãos estavam no campo. Ao vê-lo se aproximar, eles decidiram agir. Pensaram em matá-lo. Conversaram sobre acabar com tudo ali mesmo. Mas no fim, decidiram vendê-lo como escravo a mercadores que passavam. José foi jogado em uma cisterna vazia, implorou por ajuda, mas foi ignorado. A túnica foi manchada com sangue de animal e levada ao pai. Jacó acreditou que seu filho estava morto. José, porém, estava vivo. Mas ele chega ao Egito como escravo, sem nome, sem família e sem futuro aos olhos humanos. É comprado por Potifar, oficial de Faraó, mesmo longe de casa. Algo permanece com José. Deus, tudo o que ele fazia prosperava. E logo, ele se torna administrador da casa de Potifar. Mas quando tudo parecia melhorar, uma nova injustiça acontece. A esposa de Potifar tenta seduzir José. Ele recusa, escolhe fazer o que é certo. Mesmo assim, é acusado falsamente e lançado na prisão. José pede a liberdade pela segunda vez, sem ter cometido crime algum. Na prisão, Deus continua agindo em silêncio. José conquista a confiança, ajuda outros presos e interpreta sonhos. 2 homens importantes ouvem suas interpretações. Um deles é restaurado ao palácio, e José pede apenas uma coisa, que não se esqueçam dele. Mas ele é esquecido. Dias viram meses, meses viram anos. José permanece preso, enquanto o tempo passa. Antes de continuar, pare por um instante. Você já fez tudo certo, e mesmo assim foi injustiçado? Já ajudou alguém, e foi esquecido? Se essa história se parece com a sua, escreva nos comentários. Deus não me esqueceu. 2 anos se passam, até que numa única noite, tudo muda. Faraó tem sonhos perturbadores. 7 vacas gordas são devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias são engolidas por 7 espigas secas. Ninguém consegue explicar o significado. É então que o copeiro se lembra de José, o prisioneiro esquecido, que interpretava sonhos com clareza. José é chamado às pressas. Sai da pressal, se apresenta diante de Faraó e deixa algo muito claro. A interpretação não vem dele, mas de Deus. Ele explica que os sonhos falam de 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome intensa. E vai além. Orienta Faraó a se preparar, armazenando alimento durante os anos bons, para sobreviver aos anos difíceis. Faraó reconhece sabedoria naquelas palavras. Em um único dia, José passa de prisioneiro a governador do Egito. Recebe autoridade, nome, vestes e poder. O homem esquecido agora governa a maior potência da época. Tudo aquilo que parecia atraso era, na verdade, preparação. Quando a fome chega, ela não atinge apenas o Egito, mas todas as regiões ao redor, inclusive a terra onde viviam os irmãos de José. Sem saber que o governador egípcio era o próprio irmão que venderam, eles viajam ao Egito em busca de alimento. Curvam-se diante de José, exatamente como nos sonhos do passado. José os reconhece, mas eles não o reconhecem. O momento é tenso. José poderia se vingar, poderia retribuir a dor com dor, mas ele escolhe outro caminho. Depois de um tempo, ele revela sua identidade. O medo toma conta dos irmãos. Eles esperam punição, vingança, condenação, mas José chora e diz palavras que atravessam gerações. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para preservar muitas vidas. Ali, o passado encontra a redenção. O sofrimento ganha sentido. O plano de Deus se revela completo. A história de José nos ensina que nem todo silêncio é abandono. Às vezes, Deus está trabalhando quando parece que nada está acontecendo. O atraso não era rejeição. A prisão não era o fim, era o caminho. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase em que tudo parece parado. Sonhos esquecidos, promessas distantes, portas firradas. Lembre-se de José. Deus não se esqueceu. Ele nunca se esquece. O tempo pode passar,
As pessoas podem falhar, mas aquilo que Deus prometeu continua de pé. No momento certo, Ele transforma prisão em propósito e dor em testemunho. Se essa história falou com você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Rosei do Egito, quando Deus age no silêncio. Primeiro livro de Gênesis, capítulos 37 a 50. Se inscreva para seguir o caminho da palavra e curta se você acredita que Jesus voltará.